Você já imaginou um Supremo Tribunal Federal que não tem condição de andar na rua? Nós vamos ficar convivendo com isso até quando? A sociedade brasileira já não suporta mais esse contorcionismo jurídico que o Supremo Tribunal Federal tem feito. Essa lambança jurídica. Esse país diz que quem é condenado em segunda instância está preso e preso. Essa casa no seu regimento diz que só quem pode impeachment um ministro de Supremo é essa casa. E essa casa na rua está sendo chamada de CC3. Casa dos Calados Coniventes. Um ministro, monocraticamente, diz: não, isso não vale não. Fizeram tudo errado. Um ministro que tem 2, 3 assessores e alguns deles são estagiários. O senador Magno Malta partiu para cima e detonou as narrativas do governo Lula e denunciou os abusos dos ministros do STF contra o povo brasileiro. Querem dar liberdade para aqueles que cometem crimes, pois com a saidinha que Lula defende, quem fica preso em suas casas, quem fica aí com a sua liberdade cerceada é o povo que não consegue nem mesmo sair nas ruas. E isso é muito sério, pessoal. Precisamos nos unir a políticos como Magno Malta, que defende a Constituição, que defende a liberdade, que defende a democracia. E eu já te peço que se inscreva no canal e te pergunto, você concorda com o que disse o senador Magno Malta? Deixe a sua opinião aqui pra gente nos comentários. Que vê hoje um país que vive sobre o império da ditadura do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal do Brasil, o STF, é o senhor de tudo. Tudo pode, tudo faz, a ninguém dá satisfação. Antigamente, eu disse aqui, tinha uma ilusão de que eles se postavam como suplente de Deus. Mas estou convencido que eles hoje se postam como se Deus eles fossem. E a mim me impressiona muito, porque é uma ditadura, não existe executivo, legislativo muito menos, o Supremo dita as regras por bem e para o mal, senador Valadares. Essa casa discute em comissões temáticas, comissões de mérito, CCJ, vai para a Câmara, comissões de méritos, CCJ, plenário, debate, emenda, aprova uma lei. Um ministro, monocraticamente, diz: não, isso não vale não. Fizeram tudo errado. Um ministro que tem 2, 3 assessores e alguns deles são estagiários. Nós vamos ficar convivendo com isso até quando? A sociedade brasileira já não suporta mais esse contorcionismo jurídico que o Supremo Tribunal Federal tem feito. Essa lambança jurídica. Esse país diz que quem é condenado em segunda instância está preso e preso. Agora eu quero saber de onde é que o ministro Toffoli sacou essa lambança jurídica para poder mandar Zé Disseu assistir o jogo da Copa em casa. Não quero discutir a questão da tornozeleira, porque isso é penduricalho. Fico até triste porque eu sou autor da lei da tornozeleira. Era bom estar com meu nome no tornozelo, mas não está. Contorcionismo jurídico, zombando da sociedade brasileira. Quem pode mais, pode menos. Essa casa no seu regimento diz que só quem pode impeachment um ministro de Supremo é essa casa. Mas como impeachment alguém sem ouvi-lo? Para tanto, é necessário que essa casa chame ou a ministra presidente, ou todos os seus ministros paulatinamente ou definitivamente, para que eles nos dêem uma aula e diga: a atitude que eu tomei, despreparado. Você que é analfabeto jurídico, a atitude que eu tomei, otário, foi com base nisso. Eu diga: olha a atitude que eu tomei, porque eu sou Deus mesmo e faço o que eu quero. Porque Lewandowski veio nessa casa e rasgou aqui a Constituição no impeachment de Dilma, na cara de todos nós. E eu já não suporto mais andar nas ruas e a sociedade começar reverberando em todos os lugares e todos os rincões. A Rosa Weber, que tem a consciência de que figura ainda e para sempre, porque
todos os ministros que compunham o Supremo serão lembrados, figura entre as pessoas mais odiadas pelo país. Odiadas, ódio provocado por eles que estimulam o tempo todo a indignação. A indignação, é isso aí, ela tem a cabeça, né, carente ali de algumas coisas básicas que levam a pessoa a agir com sensatez, a Rosa Weber. Mas ela foi muito longe, né, na estupidez. Achar que estavam orando por eles, ela pediu aplausos. É você entrar num campo de concentração, né, da Alemanha nazista e pedir o aplauso dos judeus prontos para morrer, né, seriam assassinados horas depois. Você pede aplauso para os carcereiros, você provavelmente ouviria. O medo, os efeitos do medo são assustadores. Quem não sabe distinguir isso, repito, é uma anta, uma besta. Se não sabe, que fique sabendo. Agora, foi o que disse ontem um dos nossos ouvintes, né? Um dos nossos espectadores. Os pais, as mães, os sobrinhos, os irmãos que conservam o mínimo de consciência, que transmitam aos parentes que fazem parte do Supremo Tribunal Federal o asco que sente uma pessoa normal por eles. O meu sentimento é de desprezo profundo pelos ministros do Supremo. Começa pelo desprezo, tá? Porque eu não posso entender a pessoa desprovida do sentimento da compaixão. Juízes, todos eles tentando se justificar agora. O que não faltou, nós vamos repetir aqui, porque isso não nos tranquiliza. Não nos tranquiliza, era o nosso dever. Isso nos deixa ainda mais angustiados, porque não fomos ouvidos. Aviso é que não faltou. A revista Oeste publicou entre janeiro e agora, esta semana, a revista Oeste publicou 8 reportagens de capa e incontáveis informações no site, seguidos todos de comentários alertando para o que viria, alertando para o ódio com que ministros julgam pessoas que devem ter friamente analisado aí a sua participação eventual em algum ato criminoso. Ainda nós temos de ler agora já jornais dizendo os pouquíssimos que ainda mencionam o caso. Morreu um dos envolvidos nos atos golpistas do 8 de setembro, do 8 de janeiro. Golpista só na cabeça de idiota, de cúmplice de assassinato. É o crime impossível, como foi provado nos poucos minutos lá de julgamento. É o crime impossível, não poderia ter acontecido. E eu queria saber o seguinte, Paula, talvez você não possa me informar, mas é bom que a gente saiba. Esses que foram libertados hoje também usam tornozeleira? Sim. Aí não dá. Sim. Aí não dá. Quer dizer, aí você mostra que você faz o que quer de uma vida humana. O ministro Moraes não tem o direito de fazer isso, não tem autoridade para fazer isso e saberá disso. E precisa saber. Os brasileiros sem medo precisam dizer isso. Não é possível sentir medo diante de uma situação dessas. O ministro, o Luiz Roberto Cardoso, não pediu desculpas ainda porque ele é prisioneiro do que já fez. Eles sabem que devem desculpas à nação. Devem desculpas, pelo menos, aos parentes do morto. E, no entanto, tentam aparecer com aquela cara cínica com que pronunciaram frases como perdeu Mané, nós derrotamos o bolsonarismo. Não amola. O bolsonarista é o judeu do Brasil. Quem não votou no Lula é o judeu do Brasil. Ele não tem direito a nada. Ele pode ser assassinado assim em rebanhos, como acontece. Isso aí é uma forma de assassinato, esse tipo de julgamento.
É o assassinato da Constituição e agora o assassinato físico de brasileiros. Ou os brasileiros com sensatez, é o mínimo que se pede, bloqueiam o avanço dos mensageiros do mal, da perversidade, e devolvem o Brasil à normalidade, ou eles serão também vítimas disso. O avanço não para. Ele tem que ser detido. E é hora de deter a marcha da insensatez, agora assassina. Nós exibimos um trecho ali da fala da ministra Rosa Weber, falando que o ministro Alexandre de Moraes foi aplaudido pelos presos do 8 de janeiro. Agora a gente vai dar oportunidade para o outro lado. Nós já exibimos esse áudio em outra oportunidade aqui no programa, mas vale a pena ouvir de novo. Vamos lá. O que aconteceu? Ele foi lá nos visitar. O vice-diretor foi nos avisar para a gente manter a calma. Ele entrou na ala D primeiro. Tava ele, a Weber e a Segurança Nacional. Eles entraram com metralhadora. Os agentes dele lá, segurança dele, com o dedo engatilhado, com o dedo no gatilho, apontando para as mulheres, e com a mão também no spray de pimenta. Mas isso a gente dentro da cela. Ele estava atrás da cela, mas a Força Nacional apontando para a gente. Todos sentados, a gente ouviu os aplausos da ala D, mas por quê? A Rosa Weber fez as pessoas agradecerem ele e aplaudirem. Isso tudo foi relatado nos banhos de sol, porque foi o assunto daquela semana ele ter ido lá, né? E as mulheres começaram a tremer de medo de ver ele. Muitas fizeram xixi na roupa, tremendo, sem brincadeira, foi essa a reação. E a Jupira se ajoelhou pedindo perdão para ele, tremendo de medo. E antes dele, elas ouviram tudo, né, chorando. Ele entrou, ele viu o banheiro, que era um banheiro, viu os quartos, saiu dali. A Rosa Weber ficou falando um monte de coisa lá e falou para as meninas agradecerem ele, e ele saiu de lá aplaudido na ala D. Só uma mulher falou assim: o meu Deus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. E muitas vezes, seu Alexandre, ela falou para ele, eu subi no monte para orar pelo Senhor, porque eu sei que Deus não se agrada com a morte do ímpio. E muitas vezes eu subi no monte porque a palavra nos ensina a orar pelos nossos inimigos. Ele falou, muito obrigado, sabe? Ele agradeceu com aquela cara, com aquela pose soberba, com as duas mãos assim juntas, com aquela pose que ele faz para falar. E a Força Nacional com as armas apontadas para nós. Aí o que ele repetia, isto não é uma vingança, porque ele viu a quantidade de idosa que estava lá dentro. Então ele repetia isso constantemente, isto não é vingança, isto não é uma vingança. Bom, esse áudio foi enviado para a gente de uma mulher que esteve presa na colmeia. Ela não quis se identificar por razões óbvias, nós distorcemos a voz, mas está aí. Nós já exibimos esse áudio um tempo atrás, né, Ana? Mas vale a pena a gente comentar de novo depois dessa tragédia, depois da morte do Clériston da Cunha. Pois é, algumas coisas nesse áudio, né? Perturbador. É perturbador. Você ouvir... É o feminismo. Você ouvir de uma mulher dizendo: mulheres fizeram xixi na roupa, de medo. Uma mulher se ajoelhou e pediu perdão de medo. Tem um vídeo do Hamas, agora, dessas câmeras de segurança, daquele 7 de outubro, e o vídeo agora viralizou nos últimos 2 dias, que são terroristas correndo atrás de 4 pessoas, e ele alcança 2 pessoas, atira numa moça, e a outra moça, ela se ajoelha de medo e pede para não ser assassinada, e leva um tiro a queima-roupa. Esse é o sentimento diante do terror na sua frente. Se ajoelhar de medo, pedir para não morrer. Muitas fizeram xixi na roupa e ajoelharam pedindo perdão de medo. Estamos falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ministros que passaram 10 meses chamando cidadãos brasileiros de terroristas e hoje chamou um terrorista de cidadão brasileiro. Por que não chamou de terrorista? Infelizmente morreu um terrorista. Porque não foi isso que ouvimos durante 10 meses? Os terroristas do 8 de janeiro, o Pearl Harbor da dona Rosa Weber,
o dia da infâmia, os terroristas que queriam destruir o Brasil, e aí hoje virou cidadão brasileiro, por que não colocou a palavra terrorista no discurso? Que covardia é essa? Não somos todos terroristas? Quem está preso porque é terrorista, tentou dar um golpe de Estado? O Clériston da Cunha era um terrorista por estar preso preventivamente durante 10 meses? A defesa dele em maio disse: é uma sentença de morte, e foi uma sentença de morte. Para finalizar, bom, só faltou perder o Mané, né? Mas para finalizar, essa conta, essa morte também cai indiretamente na conta de conservadores e liberais que, por causa de um nojinho estético ao presidente Bolsonaro, fecharam os olhos para todas as atrocidades que aconteceram em 2021, 2022, a censura pode, até segunda-feira, as prisões arbitrárias, Daniel Silveira, Anderson Torres, mas é um deputado bolsonarista, deixa prender, tá errado? Tá. Conservadores e liberais de Araque, vendo jornalistas sendo perseguidos, deputados eleitos, números recordes, 340 mil votos, como o deputado Deltan Dallagnol, caçados, mas vamos ficar quieto, né? Deixa para lá porque é contra o bolsonarismo. Essa morte, que é uma morte derivada de uma prisão imoral, ilegal e inconstitucional, indiretamente, cai na conta de todos vocês, conservadores de Araque, de gravatinha borboleta, que adoram vender cursos, mas não se atentam ao curso da história que está mostrando que a nossa Constituição está sendo rasgada diariamente. E vocês não são conservadores e nem liberais, porque se fossem, vocês protegeriam a Constituição até acima do tal bolsonarismo sujinho que eu não gosto. Tá aí. A conta chegou, caríssima. Uma vida foi ceifada. Mas como nós estamos vivendo a ditadura do proletariado, o sonho sonhado em 64, que segundo Gabeira, ninguém nunca lutou por democracia, uma inversão, uma mentira, contada diversas vezes, eles agora são democratas. Aí Gabeira desmente, nunca lutamos por democracia, é mentira, diz Gabeira. Lutamos por uma ditadura do proletariado. Aí vai lá o líder, presidente nacional do PV, Jorge, não sei o que lá o nome dele, foi candidato a presidente. Ele era de um dos grupos armados. Ele disse: nunca lutamos por democracia, isso é falácia. A gente queria uma ditadura do proletariado, não ditadura militar. E aí ele dá uma risadinha e diz: os militares fizeram muito mal a nós, mas riu de novo e disse: mas nós fizemos muito mal a eles, muito mais. Deu um Google aí, entra no YouTube. Essa gente nunca gostou de polícia, pelo amor de Deus, gente. Morre, fica todo mundo assoviando, alheio, quando morre um policial, quando cai alguém em combate. Não serve nem como ser humano, é só mais um número e que eles não querem contar. Quem passa pano para vagabundo vai gostar de Forças Armadas? O sonho deles foi detonar a vida inteira. Assim que a Dilma assumiu, criou a Comissão da Verdade para humilhar os militares. Eu queria que Jacques Wagner estivesse aqui, porque ele foi ministro da Defesa. Olha onde é que o Brasil chegou. Foi ministro da Defesa, o assessor dele, Zé Genuíno. Olha onde o Brasil chegou. Pessoal, e contra fatos não há argumentos. A esquerda tenta aí com narrativas, com falácias, enganar o povo brasileiro, mas aqui você vai ver sempre a verdade, os fatos como eles são. O senador partiu para cima e esses parlamentares defensores aí das pautas conservadoras mostraram a verdade mais uma vez, envolvendo aí a anistia daqueles brasileiros que foram injustiçados e que até hoje estão pagando aí por crimes, supostos crimes aí, segundo a
aqueles ministros ali do STF julgaram, e isso é um absurdo, pessoal. Vamos ver se agora, com a mudança na Câmara dos Deputados, com a mudança aí na presidência do Senado, se algo vai mudar. Nós precisamos aí apoiar, dar apoio, dar força a esses parlamentares que lutam pelo povo brasileiro, e vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para ver aí se realmente essa anistia vai ser votada e o povo será livre, porque esse é o nosso desejo, esse é o desejo de toda a nação, que a injustiça seja desfeita. Pessoal, e eu já te peço aí que se inscreva no canal, que confirme a sua inscrição e fique conosco, e até o próximo vídeo.